Revelado o incrível poder do Anel. Transformação surpreendente em Starship 10. Luiz, um mecânico de 30 anos que vive em um subúrbio humilde de São Paulo, sempre acreditou que o trabalho duro traria recompensas. Sua vida gira em torno da oficina que construiu com suor e dedicação ao lado de sua irmã Marta, que sempre foi seu apoio inabalável. Enquanto Luiz suja as mãos com graxa e sonha em expandir o negócio, Marta enfrenta suas inseguranças, sentindo-se muitas vezes apenas uma sombra em uma vida que já deveria ser compartilhada. Em um certo dia, Luiz decide visitar um mercado de pulgas à procura de peças usadas para a oficina. Entre uma prateleira e outra, algo brilha em meio ao caos. Um anel antigo, adornado com pedras que parecem capturar a luz em formas mágicas, chama sua atenção. Que beleza! Pensa ele, guardando-o rapidamente no bolso, sem imaginar o quão vital ele se tornaria para sua vida. Quando os problemas financeiros se acumulam como nuvens escuras em um céu claro, Luiz toma uma decisão desesperada. Com o anel no dedo, ele se sente como se estivesse vestindo uma capa de super-herói, acreditando que a sorte mudaria. E mudaria. A fama vem rapidamente. A oficina atrai pessoas influentes e Luiz começa a ser reconhecido. No início, é uma avalanche de elogios e oportunidades, mas a alegria logo se transforma em uma espécie de solidão. Ele começa a notar que Marta, sua eterna confidente, se afasta. O peito dela aperta ao ver o irmão se distanciar, sentindo-se invisível, como uma pintura em uma galeria em que ninguém presta atenção. As conversas que antes eram cheias de risadas se tornam tensas e silenciosas, e Marta, refém da sua insegurança, começa a comparar-se ao sucesso do irmão, inconformada com o que vê. Ao mesmo tempo, Rafael, um velho amigo de Luiz que ficou para trás na pobreza, observa essa transformação com raiva e ressentimento. As lembranças de infância se tornam peso em seus ombros. Como ele pôde ter tanta sorte? E eu, onde estou? Questiona-se. Comentários inocentes de Luiz reabrem feridas do passado, e Rafael se sente menosprezado, como se os sonhos que eles compartilharam houvessem sido levados por essa nova vida cheia de glamour, mas sem a amizade que seus corações outrora cultivavam. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Ah, conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Conforme os dias passam, Luiz percebe que a fama não traz a felicidade esperada. A pressão do novo status o consome, enquanto Marta se afunda em suas inseguranças e Rafael se afasta, a amizade deles desmoronando. Luiz se pergunta se o verdadeiro poder do anel não está na fortuna, mas na conexão com aqueles que sempre estiveram ao seu lado. Em um momento de clímax angustiante, Marta confronta Luiz, perguntando se ele se esqueceu dos valores que defendiam, se deixou a ambição desvirtuar o amor entre vocês. As palavras dela cortam como faca e Luiz sente o peso de suas escolhas. Isso o levará a uma reflexão profunda, abrir mão do poder sedutor do anel ou lutar para unir sua nova vida com as raízes que o moldaram. O dilema o assola e o futuro parece mais incerto do que nunca. Luiz se encontra em uma encruzilhada. As palavras de Marta se repetem em sua mente como um eco dolorido. Ele havia deixado a fama e a fortuna o engolirem, e a conexão que tinham desaparecera, como um sorriso que se apaga na escuridão. Nas noites insones, enquanto observa as luzes da cidade pela janela, ele se pergunta se vale a pena tudo isso. Certa manhã, no entanto, um inesperado impulso faz com que ele decida visitar um lugar que havia esquecido, seu antigo bairro. O caminho é familiar, mas Luiz sente como se estivesse adentrando um mundo distinto, perdido em suas ambições. Quando chega na Ilha do Mercado, onde tudo começou, uma onda de nostalgia o inunda. Ele vê as mesmas barracas, os mesmos rostos que costumavam acenar para ele. Mas algo mudou, e ele sente o peso daquele espelho que reflete quem ele se tornou. Ele avista Rafael, que ainda vende suas criações de móveis de madeira. O olhar de Luiz se cruza com o de Rafael, e um silêncio pesado cai sobre eles. Havia muito não se viam, e os dois sentem a tensão entre as memórias que compartilhavam.
Rafael força um sorriso, mas Luiz percebe que a raiva e o ressentimento permanecem ali, como uma sombra. Olha quem decidiu voltar, diz Rafael, a voz dele carregada de ironia. Eu, na verdade, vim ver como você está, Luiz responde, mas as palavras parecem vazias. O que ele realmente queria era entender como havia se afastado de um amigo como Rafael. Rafael solta uma risada amarga. Você está de bem com a vida? A fama te deixou tão ocupado que esqueceu de quem sempre esteve ao seu lado. Para você, sucesso é o novo normal, mas para mim, isso só aumentou a distância. As palavras atingem Luiz com a força de um soco. Ele começa a perceber que a presença do anel, que antes era um símbolo de conquista, agora se transforma em um peso. E ao olhar para Rafael, ele vê não apenas um amigo, mas um reflexo do que ele poderia ter perdido para sempre. Marta, por outro lado, passa o dia pensando naquela conversa. As inseguranças que sempre a acompanhavam agora feriam com mais intensidade. Ela entra na oficina, onde tudo sempre fez sentido, e sente um vazio, como se as paredes cruas já não ecoassem patos. Mais as risadas dos dois. Com a cabeça baixa, ela se pergunta o que pode fazer para recuperar a conexão com seu irmão. Seria tempo de um passo à frente ou a distância era definitiva? Uma ideia surge. Um evento na oficina. Não apenas uma simples promoção para atrair clientes, mas um reencontro com o passado, uma maneira de mostrar ao irmão que, mesmo no meio de sua fama, eles ainda eram um time. Marta começa a planejar algo especial, algo que colocasse seu amor e apoio inabalável à prova. Quando Luiz volta para casa, uma estranha determinação o preenche. Ele precisa entender o que realmente importava. As memórias de infância, as conversas com Marta, os sonhos que compartilhavam, tudo isso valia mais do que qualquer medalha de sucesso. Mas, ao mesmo tempo, algo puxa seus pensamentos. Marta, eu preciso falar com ela, ele pensa, mas o que se configura na mente é angústia e dúvida se ainda restava algo daquela conexão que se tornara tão frágil. Assim, enquanto Luiz se prepara para o confronto redentor, algo na atmosfera muda. Uma tempestade parece se formar e o anel em seu dedo brilha de forma inquietante. O que Luiz não sabe é que dentro do anel, algo além de poder e ambição o está aguardando, um segredo que poderia mudar tudo novamente. E a questão permanece: será que Luiz está preparado para enfrentar não apenas o que o anel pode oferecer, mas também o que deixou para trás? Luiz acordou sob a luz fraca que entrava pela janela, a tempestade ainda rugindo lá fora. O ruído da chuva batendo na janela o lembrou da conversa com Rafael. Ele se sentia dividido, um nó na garganta que o inibia de seguir em frente. Após um café rápido, ele decidiu que não podia mais esperar. Não era apenas Marta que precisava daquele contato, ele também. Com o coração acelerado, Luiz pegou o carro e dirigiu até a oficina. A cada curva na estrada, suas emoções oscilavam entre esperança e receio. O que diria? E se tudo o que ele conseguisse fosse mais afastamento? A verdade ardia em suas entranhas como um fogo. Quando ele chegou, um aroma familiar de madeira recém-cortada e café fresco invadiu suas narinas. Ele se lembrou de tantas tardes passadas ali, rindo e sonhando com o futuro. A oficina agora parecia um refúgio, mas ao mesmo tempo era um campo de batalha emocional. Marta estava lá, organizando algumas prateleiras. Ela levantou a cabeça ao ouvir a porta se abrir, e por um momento os dois se encararam. Havia um silêncio que falava mais do que qualquer palavra poderia. Luiz, disse ela nervosamente, você veio. Eu precisava te ver, ele respondeu, a voz falhando. Algo não estava certo. O peso das palavras ainda pairava no ar. Marta deu um passo à frente, e Luiz sentiu a coragem crescendo dentro dele. Eu percebi que deixei tudo escapar, a fama, o sucesso. Eu me perdi em cada uma dessas coisas e esqueci o que realmente importa. Esqueci você. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Aquela confissão era a última coisa que ela esperava ouvir. Você não sabe como é difícil ver você mudando tanto, Luiz. O anel e a fama te transformaram em alguém distante. Eu senti a falta do meu irmão. Um nó se formou no estômago dele. A dor na voz dela era como uma faca. Ele tinha que se abrir e falar sobre seu peso, sobre o anel que tanto simbolizava, mas que também o aprisionava. E se eu dissesse que existe um segredo ligado a isso?
Luiz levantou a mão e mostrou o anel. A fama me deu poder, mas também me isolou. E agora há algo mais, algo que pode mudar tudo. Você está falando do anel? Marta perguntou, surpresa. O que ele significa para você? Ele pode me dar tudo o que eu sempre quis, mas não posso deixar isso decidir quem sou. Eu quero de volta a nossa conexão. E se esse poder nos afastou, talvez seja a hora de me livrar dele. Marta hesitou, buscando as palavras certas. E se esse poder que você menciona não for o que realmente importa? E se for a nossa relação que pode sobreviver a tudo isso? A tensão começava a se dissipar. Era um instante poderoso, um momento em que as palavras podiam reatar laços. No entanto, Luiz sentia que algo além do anel chamava sua atenção. Olhando para o brilho dele, uma ideia impulsionou seu coração. E se nós usássemos essa oportunidade para descobrir o que mais podemos fazer juntos? Um evento, talvez? Lembrar as pessoas do que somos capazes, juntos? Os olhos de Marta brilharam. A ideia a encantou, e ele pôde ver a esperança renascendo. Mas, ao mesmo tempo, Luiz estava ciente de que as sombras do seu passado ainda pairavam. Se fizermos isso, precisaremos ser verdadeiros uns com os outros. E eu estou pronto para isso. Mas e o anel? Ele não pode nos controlar. A atmosfera ficou densa novamente. Uma sombra de dúvida se assentou. Mas, por um momento, Luiz havia vislumbrado uma chance de redenção, não só para si, mas para ambos. Vamos trabalhar juntos, Luiz. Esse evento pode nos reconectar e trazer nosso legado à vida, sugeriu Marta. Ao olharem um para o outro, as vozes externas pareciam desaparecer, e Luiz começou a perceber. Às vezes, a verdadeira transformação só acontece quando somos capazes de encarar o que realmente nos define. E ali, naquele pequeno espaço, ele sabia que a batalha ainda estava longe de acabar. Mas a tempestade não estava só do lado de fora. O que acontecerá quando eles realmente explorarem o poder do anel? Será um salvador ou uma maldição? A verdade estava prestes a ser revelada. Luiz e Marta estavam sentados à mesa da oficina. O cheiro da madeira misturado ao aroma do café despertava nostálgicas lembranças de um tempo em que não havia tantas incertezas. A ideia do evento ainda pairava no ar, como um sopro renovador que poderia acender a chama do que um dia foram. Mas mesmo com a empolgação começando a consumir suas dúvidas, Luiz sentia uma pressão crescente dentro de si. O anel que trazia no dedo parecia pulsar, como se tivesse vida própria. Eu não sei por onde começar, disse Luiz, desviando o olhar. É tudo tão... Ele parou, buscando as palavras certas. Difícil. Sinto que há uma camada entre nós que precisamos rasgar. Marta assentiu, a expressão dela mostrando que ela também sentia a complexidade daquela ligação. E se começássemos com o que você tem em mente? O que esse evento significa para você? O que podemos fazer para que ele se encaixe no que somos? Luiz respirou fundo. Eu quero que as pessoas vejam que a verdadeira vitória não é a fama ou o poder, mas a conexão com quem amamos. Podemos mostrar que somos mais do que apenas uma marca, uma imagem. Marta sorriu. Isso, e podemos usar a oficina como nosso palco. Passamos tantas horas aqui criando, sonhando, mas precisamos de algo mais. Algo mais? Luiz repetiu, curioso. Precisamos trazer as pessoas para participarem, não apenas assistir, mas fazer parte. Nós somos uma comunidade, Luiz. Vamos fazer algo que ressoe com todos. A ideia de Marta fez uma luz acender dentro de Luiz. Você tem razão, precisamos mostrar nosso legado, as histórias que temos. E o anel pode ser um símbolo disso. Ele pode ser o ponto de partida, o que ele representa, o poder de transformação. Com um brilho nos olhos, Luiz começou a se levantar. Ele sentia que cada palavra dele tinha um peso maior agora. Isso não é só um evento, é um renascimento. Pequenos encontros onde compartilharemos habilidades, conhecimentos e até mesmo histórias. Um local onde a fama não importa. O que importa é o que cada um pode contribuir. Marta sorriu. Isso, e podemos usar a oficina como nosso palco. Passamos tantas horas aqui criando, sonhando. Mas precisamos de algo mais. Algo mais? Luiz repetiu, curioso. Precisamos trazer as pessoas para participarem, não apenas assistir, mas fazer parte. Nós somos uma comunidade, Luiz. Vamos fazer algo que ressoe com todos. A ideia de Marta fez uma luz acender dentro de Luiz.
Você tem razão. Precisamos mostrar nosso legado, as histórias que temos. E o anel pode ser um símbolo disso. Ele pode ser o ponto de partida, o que ele representa, o poder de transformação. Com um brilho nos olhos, Luiz começou a se levantar. Ele sentia que cada palavra dele tinha um peso maior agora. Isso não é só um evento, é um renascimento. Pequenos encontros onde compartilharemos habilidades, conhecimentos e até mesmo histórias. Um local onde a fama não importa, o que importa é o que cada um pode contribuir. A afirmação de Luiz deixou Marta emocionada. Ela ainda tinha uma sombra de preocupação nos olhos. E quanto ao seu anel, não podemos deixar que ele represente apenas algo que distancia as pessoas. Precisamos torná-lo um símbolo de união. Ele olhou para o anel, mexendo nele nervosamente. Talvez seja a hora de transformar a percepção dele. Acredito que seja possível. Marta aproximou-se, tocando no braço dele. Precisamos decidir como isso irá funcionar. Reunir família, amigos, todos que amamos. Podemos pedir um espaço maior e fazer isso acontecer. Um festival, uma celebração. Luiz começou a sonhar acordado. A música, risadas, mesas cobertas de comidas gostosas e pessoas unidas. E se transformássemos a oficina num grande centro de troca, uma ajuda mútua? Mas no fundo, Luiz sabia que cada passo poderia trazer de volta não só conexões, mas também os fantasmas que ele tentava esconder. Ele sabia que o anel guardava segredos que poderiam desmoronar tudo. E ao olhar para Marta, ele se perguntava, será que ela estaria pronta para tudo isso? Uma batida na porta interrompeu os pensamentos, sacudindo um pouco toda a atmosfera leve que se formava. Marta olhou intrigada, enquanto Luiz se preparava para abrir. As vozes da tempestade do lado de fora pareciam intensificar sua ansiedade. Quando a porta se abriu, um jovem desconhecido entrou, ofegante e com os olhos brilhando de uma urgência incontrolável. Vocês precisam me ouvir. O anel, ele é mais do que vocês imaginam. Ele pertence a algo maior, e isso pode mudar tudo. O coração de Luiz disparou. O que estava prestes a ser revelado poderia exatamente ser a chave para o que eles precisavam. Mas, ao mesmo tempo, uma sombra de medo se instalou. O que essa revelação significaria para eles? A verdade estava prestes a ser desvelada, mas e se eles não estivessem prontos para encarar as consequências? O jovem avançou para dentro da oficina, mal conseguindo controlar a própria ansiedade. Marta e Luiz trocaram olhares cúmplices, ambos cientes da intensidade que aquele momento trazia. O ar estava pesado com a promessa do desconhecido, e a pequena oficina, antes tão acolhedora, agora parecia cheia de ecos de mistérios não resolvidos. Quem é você? O que sabe sobre o anel? Luiz perguntou, a voz trêmula, embora ele tentasse se manter firme. Cada palavra parecia ter mais peso do que o normal, como se o próprio anel estivesse pesando em seu dedo. O jovem respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. Meu nome é Daniel, venho de longe. O anel possui poderes especiais. Ele não é apenas uma joia, ele é parte de uma linhagem ancestral. Esse poder pode unir as pessoas de maneiras que vocês nem imaginam. Unir? Marta interveio, suas mãos agora encostadas à mesa, como se a superfície pudesse ancorá-la na realidade. Mas como? É um símbolo, um farol, por assim dizer. Tem a capacidade de amplificar as intenções de quem o possui, Daniel explicou, seus olhos brilhando de entusiasmo. Quando você se conecta com o anel, você pode não apenas transformar a sua vida, mas a de todos ao seu redor. É por isso que o festival que vocês idealizam é tão importante. Luiz sentiu uma onda de esperança misturada a ceticismo. Então, você quer dizer que o anel pode fazer com que as pessoas se unam de forma genuína, que cada um vai sentir esse poder? Exato, respondeu Daniel, agora com uma confiança crescente no tom. Mas há um preço. O poder do anel deve ser usado com responsabilidade. Se as intenções forem puras, o que vocês alcançarão será incrível, mas se não, o contrário também é verdadeiro. O ambiente ficou denso enquanto Luiz processava as palavras. Ele olhou para o anel novamente, a luz refletindo em sua superfície. Era um objeto de beleza, mas agora parecia carregar o peso do mundo. E se não estivermos prontos? E se a nossa conexão não for forte o suficiente? A insegurança se infiltrou em sua voz. É isso que está em jogo, Daniel respondeu, com um olhar sério. Por isso venho até vocês. A história por trás?
Desse anel não é contada por qualquer um. É preciso coragem e fé. Precisamos de vocês para unir as pessoas, criar um espaço onde todos possam compartilhar seus dons e se conectar de verdade. Mas a escolha final é sua. Isso é uma responsabilidade enorme, Marta murmurou, seu olhar fixo em Luiz. Sentia a mesma pressão, mas também uma centelha de esperança crescendo dentro dela. Luiz, o que você acha? Estaremos juntos nessa? O coração de Luiz estava acelerado. Ele olhou para Marta, para o rosto iluminado pela possibilidade, e finalmente para Daniel, que esperava com expectativa. Ele sabia que o caminho seria difícil e que muitos desafios viriam pela frente, mas também sabia que era agora ou nunca. Eles tinham uma chance de transformar não só suas vidas, mas toda a comunidade. Vamos fazer isso, Luiz decidiu, a voz mais firme agora. Vamos usar o anel para conectar todos de uma maneira que nunca vimos antes. Marta sorriu, um brilho de alegria e alívio a envolvia. Que comece a transformação! Mas assim que as palavras saíram da boca de Luiz, uma luz intensa emanou do anel, como se respondesse à determinação do novo caminho. Um clarão ofuscante tomou conta da oficina, e então tudo ao redor pareceu se distorcer. Quando a luz começou a se dissipar, Luiz sentiu uma onda de energia sobre ele. Algo estava prestes a acontecer, e a tensão no ar era palpável. O que seria essa transformação? Estariam prontos para lidar com o que viria? Antes que pudesse pensar mais, tudo ao seu redor se silenciou, e uma nova realidade começou a se desenhar diante deles. A luz ao redor de Luiz, Marta e Daniel se dissipou aos poucos, revelando um cenário totalmente diferente. Já não estavam mais na pequena oficina, mas sim em um vasto campo iluminado por um céu azul profundo e radiante. O perfume doce das flores no ar era quase intoxicante, e o canto dos pássaros parecia uma sinfonia de boas-vindas. Uau! Luiz sussurrou, os olhos arregalados. A transformação era indescritível. O campo havia tomado a forma de um enorme festival, com pessoas dançando, rindo e se abraçando. Vestidos coloridos flutuavam como bandeiras ao vento, e a música vibrava no coração de cada um. Isso é incrível! Marta exclamou, dando um passo em direção a um grupo de crianças que brincavam. Elas seguravam lanternas feitas de papéis coloridos que brilhavam em tons vibrantes. Daniel seguia atrás, sua expressão mesclando surpresa e satisfação. Ele sabia que o anel tinha o poder de mover corações, mas aquilo superava qualquer expectativa. Às vezes, é preciso viver o poder para realmente entendê-lo, Daniel disse em um tom contemplativo. Vocês podem ver como o anel amplifica as intenções. As pessoas estão se unindo de um jeito especial. Luiz olhava em volta, absorvendo tudo. Mas, e agora? O que fazemos com isso? Um peso de responsabilidade se instalava novamente em seu peito. O festival era bonito, mas ele lembrava das palavras de Daniel sobre o preço a se pagar. Usem o anel, Daniel sugeriu, o olhar firme. É hora de fazer seu desejo se manifestar. Conectem-se com o que o festival representa. Marta e Luiz trocaram olhares. Pegaram a mão um do outro e, juntos, se dirigiram ao centro do campo. A música parecia ficar mais intensa enquanto avançavam, como se a própria festa estivesse os convidando a se juntarem à energia coletiva. Uma clareza tomou conta de Luiz. Ele levantou o anel para o céu, permitindo que a luz refletisse em sua superfície. Queremos conectar as pessoas verdadeiramente, que cada um possa sentir a união e a felicidade hoje, com intenções puras e abertas. Sua voz ecoou, carregada de emoção. Assim que terminou de falar, uma onda de luz irrompeu do anel, rápida e poderosa. As cores começaram a vibrar no ar, e o som da música se transformou em harmonias envolventes. As pessoas ao redor pararam e olharam para o anel, encantadas e intrigadas. Então, o inesperado aconteceu. Uma energia visível começou a fluir entre elas, fazendo com que pares de pessoas se unissem em danças. Atualmente, o campo não era apenas um espaço físico, mas um local de conexão emocional e espiritual. No que estamos nos metendo? Marta murmurou, meio assustada e meio fascinada.
A cena era linda e aterrorizante ao mesmo tempo. Ela percebeu que um descaminho poderia levar a consequências que ninguém poderia prever. Luiz sentiu o coração acelerar. Isso é maravilhoso, mas, Daniel, e a responsabilidade que vem com esse poder? E as consequências? Ele vislumbrou a possibilidade de algo fora de controle. Daniel olhou para eles, os olhos sérios. O poder do anel pode unir, e desunião é a sua sombra. Torne-se consciente de suas intenções. Nesse momento, a música aumentou e, com ela, a energia no ar. As pessoas estavam agora totalmente ensandecidas pela alegria, mas Luiz sentia uma onda de inquietação crescer dentro dele. Eles tinham um poder nas mãos, mas e se a pureza das intenções não se sustentar diante de tantas emoções? O que fazemos agora? Luiz perguntou, a voz quase perdida no meio da celebração. Marta respirou fundo, sentindo a tensão. Precisamos manter a conexão, não podemos deixar que isso caia em descontrole. Mas a resposta poderia estar mais próxima do que imaginavam, pois naquele momento, uma figura encapuzada surgiu no limite do campo. E, em meio ao brilho e à música, um frio percorreu a espinha de Luiz. Quem era aquele estranho e o que ele poderia querer com o poder recém-despertado do anel? A festa poderia estar apenas começando, mas os desafios se aproximavam rapidamente. A figura encapuzada avançou lentamente, como se cada passo fosse medido e deliberado. A música ao redor parecia perder um pouco da sua força, e a energia vibrante começava a arrefecer, como se o mesmo festival que antes irradiava a união, agora se tornasse um campo de tensão. Luiz sentiu o coração disparar. Quem é ele? Murmurou, mais para si mesmo do que para Marta ou Daniel. O encapuzado não tinha traços visíveis, mas a aura ao seu redor emanava um poder que os deixava inquietos. O estranho parou a alguns metros deles, seu olhar penetrante apesar do capuz ocultar seu rosto. Ele levantou uma mão e, instantaneamente, as cores vibrantes ao redor começaram a se atenuar. O festival, que antes pulsava de alegria, agora parecia estar à mercê de sua presença. Vocês tocaram em algo que não compreendem completamente. Sua voz ecoou, grave e profunda, como se emanasse de dentro da própria terra. O anel é um artefato poderoso, mas cada desejo tem um preço. As palavras do encapuzado caíram como uma nevasca. Marta, que sempre havia sonhado com a ideia de conexão e amor, começou a se sentir culpada. O que você quer dizer com preço? Estamos apenas tentando unir as pessoas, protesta. Ele inclinou a cabeça, como se estivesse avaliando a sinceridade dela. A união traz alegria, mas também pode despertar ciúmes, dúvidas e traições. As palavras do encapuzado caíram como uma nevasca. Marta, que sempre havia sonhado com a ideia de conexão e amor, começou a se sentir culpada. O que você quer dizer com preço? Estamos apenas tentando unir as pessoas, protesta. Ele inclinou a cabeça, como se estivesse avaliando a sinceridade dela. A união traz alegria, mas também pode despertar ciúmes, dúvidas e traições. Apenas um coração puro pode manejar essa força. Se não forem cuidadosos, podem provocar a desunião em vez da união. Luiz trocou um olhar preocupado com Marta. Ele se lembrava das advertências de Daniel. E se não conseguirmos manter o controle? E se as emoções se transformarem em algo obscuro? Ele perguntou, a ansiedade transbordando em sua voz. Isso depende de vocês. O encapuzado respondeu, a mão ainda erguida. Cada escolha alimentará o anel, e cada desejo intenso pode trazer não só alegria, mas também provações. As danças ao redor deles diminuíram, e aos poucos o campo foi tomado por um silêncio incômodo. As pessoas, antes tão alegres, agora olhavam nervosamente para o encapuzado, sentindo a mudança súbita de atmosfera. Luiz queria agir, mas o que ele poderia fazer? Estamos dispostos a assumir essa responsabilidade, Marta declarou, a coragem batendo forte em seu peito. Se é amor o que procuramos, então devemos ser fortes o suficiente para enfrentá-lo. Não podemos desistir agora. O encapuzado a observou, permitindo um instante de silêncio antes de responder. Coragem é apenas o primeiro passo. Agir com amor e compaixão é o que definirá o caminho de vocês. Mas lembrem-se, não é apenas sobre o poder do anel, mas sobre os corações que o empoderam. Neste momento, a energia ao redor começou a retornar lentamente, como uma onda que se recobre após uma tempestade.
Luzes vibrantes novamente dançavam no ar, mas Luís sentia que o peso da responsabilidade lhe caía como uma armadura. Então, o que devemos fazer? Luís perguntou, a voz quase um sussurro. Protejam seu desejo, conectem-se profundamente com as intenções do coração e, mais importante, estejam prontos para enfrentar as consequências. O encapuzado deu um passo para trás, como se estivesse se preparando para desaparecer nas sombras. E, antes que pudessem reagir, ele desvanecia, deixando para trás um campo vibrante, mas carregado de um peso novo, a incerteza. Marta e Luís se entreolharam, sentindo a gravidade da situação. O festival tinha voltado à vida, mas agora pesado. Uma celebração, mas algo mudou no ar. Podemos fazer isso, Luís disse, a determinação transparecendo em sua voz. Mas a dúvida ainda o consumia. Ainda há tempo para reverter as coisas? E, enquanto essa pergunta pairava no ar, risos distantes começaram a ecoar novamente, misturados com a música. Mas havia um novo elemento. Pessoas olhavam umas para as outras, não mais com alegria, mas com uma pitada de rivalidade, como se a conexão recém-descoberta trouxesse à tona não apenas amor, mas também inseguranças. Luís sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O verdadeiro teste estava apenas começando. Como eles iriam manter a unidade em um mar de emoções contraditórias? E o que exatamente o anel ainda guardava em seu âmago? As respostas pareciam tão distantes quanto o fim do festival. A música aumentou de volume, mas a euforia que antes dominava o festival agora era um eco distante. As pessoas dançavam, mas Luís podia sentir o clima de competição no ar. Cada sorriso se tornara um jogo de máscaras, e cada riso uma provação. Marta observou os rostos à sua volta, notando que a alegria dava lugar à ansiedade e ao desejo. Luís, o que vamos fazer agora? Ela perguntou, a voz tremendo um pouco. A determinação que ela tinha sentido no momento anterior parecia se dissipar, e um frio percorreu sua espinha. Precisamos agir. Não podemos deixar que o anel crie discórdia. O encapuzado mencionou o poder das intenções. Talvez precisemos reunir as pessoas, relembrá-las do que viemos fazer aqui. Luís respondeu com uma coragem renovada, mesmo que o medo ainda estivesse presente. Ele puxou Marta pela mão e juntos avançaram em meio à multidão. As pessoas ao seu redor pareciam mergulhadas em suas próprias questões, e a conexão que antes era tão forte, agora era uma lâmina afiada que cortava o ambiente. A cada passo, Luís sentia a apreensão crescer como uma tempestade prestes a estourar. Daniel, que até então observava a cena de longe, aproximou-se, perplexo. — O que aconteceu? O que aquele homem disse para vocês? Marta respirou fundo, explicando rapidamente a situação, a mudança que pulsava no ar. Precisamos fazer algo para unir as pessoas. Precisamos mostrar a conexão verdadeira novamente. O olhar de Daniel se firmou e uma centelha de entendimento brilhou em seus olhos. Então, vamos fazer isso. Precisamos de um momento de conexão, um ritual que lembre a todos do amor e da amizade. Marta e Luís concordaram, e logo os três começaram a falar com amigos e conhecidos, buscando chamar a atenção dos que estavam mais distantes, tentando restaurar o clima festivo. Eles falaram sobre os laços, a importância da amizade e como cada um ali era especial e necessário. Conforme sua mensagem se espalhava, as pessoas começaram a se agrupar, curiosas com a ideia de relembrar o que os unia. As tensões começavam a dar lugar a sorrisos hesitantes e o brilho nas vozes parecendo se reacender lentamente. Luís sentiu seu coração aquecer ao perceber que a unidade podia ser restaurada. Mas no fundo, uma voz sussurrava. E se as inseguranças, as rivalidades estivessem apenas à espreita, aguardando um momento de fraqueza? Ele olhou para Marta e Daniel, sem saber se tinha força suficiente para lidar com o que poderia vir. E se a nossa tentativa não funcionar? E se o anel despertar tudo o que estamos tentando evitar? Ele questionou. Precisamos confiar um no outro, respondeu Marta, com fé nos olhos. Esse é o primeiro passo para quebrar as correntes que nos prendem. As pessoas começaram a se reunir em um círculo, criando uma concha protetora. As vozes se sobrepunham, tentando falar acima das dúvidas.
Luís sentia a eletricidade na atmosfera, como se a mágica ainda estivesse ali, esperando por um sinal. Quando a música finalmente começou a tocar novamente, uma melodia suave, Luís e Marta se posicionaram no centro do círculo. As palavras deles ecoaram com emoção e a conexão que parecia perdida começou a ressoar nas almas ao seu redor. No entanto, uma sombra se aproximou à distância, aproximando-se do grupo. O encapuzado estava de volta. Ele observou a cena com os braços cruzados, um sorriso enigmático no rosto. E, como se pudesse ler a mente de Luís, ele disse em um sussurro que cortou o ar. Lembrem-se, o poder não vem apenas da união, mas também das sombras que espreitam o coração humano. Luís sentiu um arrepio. O que estaria por vir? As emoções estavam prestes a ser testadas de uma forma que nem imaginavam. O que realmente significava manter a união em meio a tantas incertezas? E, enquanto a festa recomeçava, Luís se perguntou se conseguiriam enfrentar não apenas as provações que viriam, mas também os próprios sentimentos mais profundos que estavam se agitando dentro de cada um deles. A música suave envolvia o ambiente como um cobertor, mas a sensação de perigo pairava no ar. O círculo formado por amigos e desconhecidos começava a vibrar com besouros emocionais, ansiosos para reencontrar sua essência original. No entanto, a presença do encapuzado como uma sombra sinistra ameaçava desestabilizar o que havia sido reconstruído. Luís, o que vamos fazer agora? Daniel murmurou, um nó na garganta. Ele olhava para o enigmático ser, como se a própria imagem dele drenasse a fé que começava a surgir no círculo. Marta, precisamos ser claros sobre o que queremos. O anel, ele quer causar divisão, Luís respondeu, a voz firme, mas sentindo o estremecer de suas próprias intenções. Mas como podemos combater algo que parece trabalhar dentro das pessoas? Marta falou, com um toque de desespero. Os olhares dos amigos falavam o que as palavras não conseguiam. Aquele era um momento crucial. O tipo de escolha que definia o futuro. Se Luís estava certo e os medos de cada um naquele círculo eram uma fonte de energia para o poder do anel, a única maneira de enfrentar isso seria transformando aquele medo em algo positivo. Eles precisavam fazer com que cada um partilhasse suas verdades, suas vulnerabilidades, em vez de deixá-las se transformarem em rivalidade. E se fizermos uma roda de partilhas? Cada um pode falar sobre como o festival os afetou, o que realmente importa para eles. Podemos quebrar as sombras um a um, sugeriu Luís, sua determinação renovada por um lampejo de esperança. Os olhares ao redor manobravam entre hesitação e curiosidade, mas a ideia parecia ressoar. Com alguma relutância, as pessoas começaram a se acomodar, criando espaço para cada voz, cada experiência. Eu posso começar, disse Daniel, mais seguro agora. Ele respirou fundo, permitindo que a mistura de emoções fluísse. Quando cheguei aqui, me senti pressionado a ser alguém que não sou. Desde pequeno, sempre me disseram que deveria competir, ganhar, mas isso só trouxe solidão para mim. O silêncio que se seguiu era pesado, mas tinha um ar de solidariedade. As sombras não podiam sobreviver quando expostas à luz da vulnerabilidade. Marta pegou coragem e continuou. Eu também. Às vezes sinto que estou perdendo o meu lugar, seguindo o caminho dos outros, esquecendo de mim mesma. Mas ver vocês aqui me lembra que somos mais fortes juntos. Com cada compartilhamento, as tensões pareciam se dissipar um pouco mais. Os sorrisos se tornavam reais, não apenas uma marca de superficialidade. O círculo pulsava com emoção crua, mas o encapuzado continuava lá, observando, como um predador à espreita. Seu sorriso crescia à medida que as pessoas se abriam, mas sua presença permanecia ameaçadora. Luís sentia um frio na espinha, uma pressão crescente dentro de si. Havia algo mais sombrio ali, algo que ele não podia identificar ainda. As palavras do encapuzado ecoavam. O poder não vem apenas da união, ele havia sussurrado. E Luís começou a se perguntar se a confiança que estavam tecendo não poderia ser usada contra eles. Por fim, a música aumentou novamente, mas não era só uma trilha sonora, era um hino de superação. Cada batida ecoava como um lembrete de que a união é feita de momentos, de vozes juntas, de esperanças compartilhadas. Luís, chamou Marta, seus olhos brilhando. Precisamos encerrar o círculo, todos juntos, como um só. Vamos mostrar a nós mesmos que somos mais fortes que nossos medos. Ele assentiu e segurou a mão dela, sentindo a energia pulsar.
O círculo bufava em unidade, e as emoções se conectavam como um só coração pulsando. Novamente a música esquentou o ar, mas agora era uma melodia vibrante, carregando um fio de esperança. O encapuzado avançou um passo, mas Luiz não recuou. Ele sabia que algo estava para acontecer, que a verdadeira batalha ainda estava por vir. Mas havia algo mais triunfante na união que crescia ao seu redor. E então, uma explosão de luz, o anel rebrilhou e todos sentiram a energia podendo mudar. Luiz olhou para o encapuzado nos olhos, questionando o que fazer a seguir. Como conseguiria proteger todos ali? Ele sentiu a adrenalina correr e uma nova pergunta ecoar em sua mente. Quem realmente tinha a chave para o poder supremo que todos buscavam? E assim, a verdadeira luta pela criação ou destruição começava a se desenrolar, e com ela, a revelação que poderia mudar tudo. A luz ofuscante do anel iluminava o campo, refletindo não só a alegria resplandecente, mas também as incertezas que pairavam no ar. Todos na roda sentiam a presença do encapuzado, uma sombra intermitente, como uma tempestade prestes a romper. Luiz olhou para Marta, seu coração pulsando forte. O vínculo deles era forte, mas o que aconteceria se o medo dominasse? Todos juntos, ele gritou, sua voz ressoando através do murmúrio da multidão. Vamos nos conectar, não apenas com o anel, mas com o que realmente somos. Os rostos se voltaram para ele, e a ansiedade se transformou em expectativa. Marta pegou suas mãos, e juntos eles levantaram o anel para o céu, desafiando a escuridão que tentava cercá-los. Queremos união, que todos sintam o amor e a conexão, que este festival seja um símbolo de esperança. O anel começou a brilhar intensamente, e uma onda de calor percorreu o círculo. A luz se espalhou como um vento suave, envolvendo cada participante, deslizando sobre a pele e preenchendo os corações com um calor reconfortante. As conversas, inicialmente tensas e inseguras, agora começavam a fluir. As histórias de vulnerabilidade se tornaram uma sinfonia de força. Eu também me sinto perdido, outra voz surgiu, e Luiz reconheceu Eduardo, um amigo de longa data. Sempre soube que precisava ter sucesso, mas por dentro me sentia vazio. O ambiente foi tomado por um clima de liberação. Cada pessoa que falava parecia deixar para trás um peso invisível. O círculo agora vibrava com uma energia palpável. O encapuzado se manteve observando, mas Luiz podia sentir que sua força diminuía à medida que as verdades eram reveladas. A união começava a criar uma barreira, uma fortaleza de sinceridade. Marta espichou. Não precisamos ser perfeitos, é nas nossas imperfeições que encontramos nossa verdadeira força. O que nos une é nossa autenticidade. As cabeças assentiram e mais vozes se uniram à sua. O festival, que antes era movido por rivais e sombras, agora se tornava um espaço de cura e compreensão. A música tornou-se mais intensa, as risadas brotavam como flores depois da chuva, e a atmosfera estava impregnada de esperança. Mas Luiz não pode ignorar a figura que permanecia ali, um espectro à espera da oportunidade de transformar a alegria em desespero. E você? Luiz desafiou, dirigindo-se ao encapuzado. Você tem poder, mas não pode ignorar o que está acontecendo aqui. As intenções agora estão puras. O estranho fez uma pausa, os olhos ocultos sobre o capuz fixaram-se em Luiz. Você realmente acha que pode sustentar essa luz? Sua voz ecoava como um raio na tempestade. O anel pode amplificar tudo, até mesmo a insegurança. Luiz teve um insight poderoso. Ele sabia que o verdadeiro poder que havia despertado poderia ser tanto uma bênção quanto uma maldição. Nós escolhemos o que alimentar. Se alimentarmos a união, essa é a força que prevalecerá. O amor é mais forte que o medo. Os rostos ao redor dele brilharam, e a luz do anel respondeu, aquecendo o ar. Era como se o festival em si recusasse qualquer treva, transformando o medo em esperança. O peso do encapuzado parecia diminuir, a presença opressiva começando a se dissipar. Se você quer se juntar a nós, saiba que esse espaço é de luz, Marta declarou, erguendo a voz. Não há espaço para rivalidades ou incertezas. Aqui amamos e apoiamos uns aos outros. O encapuzado hesitou, e Luiz deu um passo ousado em direção a ele.
Você pode escolher, seja parte dessa transformação, alimente a luz ou permaneça na sombra. Momentos se passaram e um silêncio carregado tomou conta do campo. O encapuzado olhou ao redor, observando a verdadeira força da união entre aqueles que estavam ali. As cores dançavam e a música se tornava uma melodia de celebração. Finalmente, o encapuzado desfez o capuz, revelando um rosto que exibia traços de dor, mas também de esperança. Escolho a luz. Uma onda de emoção atravessou o círculo. O anel vibrava intensamente, e uma nova luz se desprendeu dele, envolvendo e transformando o encapuzado. O festival irrompeu em aplausos, abraços e risadas genuínas, ecoando como um hino de renovação. Luís e Marta se encararam, sorrisos em seus rostos. A batalha não tinha sido fácil, mas haviam conseguido. Juntos, eles não apenas enfrentaram a sombra, mas também encontraram força na vulnerabilidade, criando laços indestrutíveis, através do amor e da conexão verdadeira. O festival se tornou um marco de esperança, um lembrete de que, mesmo quando a vida se torna difícil, sempre há espaço para luz e união. De agora em diante, Luís disse, olhando para todos, vamos cultivar isso. Cada um de nós tem poder, e juntos somos imbatíveis. E assim, sob o céu azul radiante, o verdadeiro significado do anel se revelou. Não era apenas um artefato de poder, mas um símbolo do que realmente importa: a força da comunidade, o valor das relações e a beleza do amor compartilhado. Fabuloso! Gritaram todos em uníssono. E Luís sentiu o peso de suas inseguranças se dissipar, substituído por um coração cheio de alegria e esperança. Ao final do festival, Luís soube que a jornada não havia terminado, mas que estava apenas começando. Eles haviam encontrado um novo propósito, e o verdadeiro poder do anel agora vivia nas conexões que haviam criado, iluminando seu caminho para o futuro. E, enquanto as pessoas se dispersavam, um sentimento de gratidão tomou conta do ar. Ele olhou para Marta com amor e orgulho. Agora, mais do que nunca, eles eram irmãos, unidos não apenas por laços de sangue, mas por um vínculo indestrutível, de experiências compartilhadas e um futuro promissor. Você precisa se inscrever agora. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e para que possamos continuar nessa jornada juntos. Comente suas reações e sentimentos sobre o final e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Não espere nem mais um segundo. É hora de se juntar a nós nessa aventura.